Boa noite. Se você não constrói um ritual de leitura na sua casa, está ensinando o seu filho ou a sua filha que pensar profundamente não é prioridade. E com essa frase eu quero então iniciar aqui o nosso encontro dessa noite, falando para vocês, mães, pais, educadores, profissionais que trabalham com a área infantil, com o público infantil e também infanto-juvenil, vamos dizer assim, crianças e adolescentes. E pensando nisso, eu quero então conversar com vocês hoje, concluindo essa série do mês de fevereiro. Uns comemoram carnaval, outros dão outras prioridades, e está tudo bem, não é? Cada um com as suas prioridades. E nós vamos então conversar aqui um pouco. Vocês podem, no YouTube, vocês podem colocar o comentário e eu coloco lá disponível para que vocês também acompanhem. E aqui eu vou tentando ler na medida do possível as mensagens que vocês forem colocando. Então, a minha pergunta hoje é: o que é mais interessante? O algoritmo ou a leitura? E talvez vocês não estejam me vendo aí, porque eu estou aqui enviando para algumas pessoas que eu acho interessante estar aqui. Só um minutinho. Pronto. Se vocês quiserem, podem enviar também, porque quanto mais pessoas se educarem, mais crianças poderão ter um futuro realmente de pensantes e não deixar como a coisa está aí andando. Vou compartilhar com vocês, como eu falei. Então, aqui está. Rotinas de leitura e o desenvolvimento infantil. Esse é o encerramento do mês. Durante o mês de fevereiro, fiz algumas lives enfatizando isso, sobre como a leitura pode fortalecer não apenas os vínculos familiares, mas também trazer a ideia de que há algo muito mais sério que pode e deve nortear as nossas vidas. E tudo começa pela leitura. Começa pelos relacionamentos, onde a criança começa a aprender o idioma, e vai se avolumando a partir do momento em que essa criança vai percebendo que o pensar é algo que pode ser muito interessante. E cada um de nós tem, então, uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer as coisas, e isso é nato. E quando ela começa a ler, ela vai despertando em si também a maneira que ela gosta de ler. Uns gostam mais de ouvir, né? Tem o ouvido afinado, mas às vezes também não é nem afinado, é aguçado, uma sensibilidade auditiva, e às vezes o som pode ser irritante, então outros preferem, esses ou outros preferem a leitura visual. O que eles veem grava melhor, o que eles ouvem grava melhor, e isso faz parte também desse desenvolvimento de uma rotina de leitura. E ao concluir esse mês de fevereiro, eu trago então para vocês algumas frases aqui para reflexão. Por exemplo, quem controla a rotina controla o futuro cognitivo da criança. O que significa isso? Significa que leitura não é passatempo, é uma arquitetura mental. Quem lê, aprende a pensar. Quem aprende a pensar tem, digamos assim, um outro nível, é levado para um outro nível de futuro. E o futuro se constrói hoje. Então, quem não lê hoje não tem muita, digamos assim, não tem muita área para saber para onde ir, porque não aprendeu a pensar por si só. Então, quem controla a rotina, eu digo, escreve aí o que é importante para você. Quem controla a rotina, controla o futuro cognitivo do seu filho. Então, onde essas crianças estão? Onde o seu filho, onde a sua filha estão? Está ou estão? A maior parte do tempo na escola? Quem são essas pessoas que estão orientando o seu filho? Alzair, não tem como será?
Seu filho passa muito tempo, além da escola, em esporte, disso, daquilo outro, ele passa das 24 horas, quantas horas ele passa com o pai e a mãe? Então, por aí você tem uma ideia de quem está, então, controlando o futuro cognitivo de seu filho ou da sua filha. Leitura não é passar tempo, então, é arquitetura mental. E creiam, o pouco tempo que vocês passam lendo com as crianças é o que pode determinar, é o antídoto que elas vão levar para a vida social. Então, quero trazer para vocês uma quebra de ilusão. É ilusório pensar que na sua casa você está formando a mente do seu filho ou da sua filha. Por quê? Mesmo na sua casa, quem é que está controlando? É você ou é o algoritmo? Ah, não, porque eu tenho que ver isso aqui. Ah, não, porque meu filho tem que ver isso aqui. Ah, não, porque eu tenho que. E nesse que tenho que, vai criando aquilo de um ritmo ansioso e desgastante, e vê, então, que quem está controlando a sua rotina não é você, e sim o algoritmo. Verdade? Ou há consertos nessa fala? Então, nós não estamos falando de proibir telas. Eu sou favorável que não tenha tela, mas a decisão é sua. Mas estamos falando, acima de tudo, de decidir quem educa. Família que não constrói rituais conscientes, famílias que não constroem rituais conscientes acabam terceirizando, então, o desenvolvimento cognitivo dos filhos. E essa é a verdade que nós temos visto. Não, e eu digo, não adianta reclamar dos adolescentes, porque eles não tiveram essa base. Eles não tiveram essa base. E como consertar? Existe conserto. Existe conserto. E até muito mais efetivo e em um curto tempo do que você possa imaginar. Então, nós estamos falando de que quem educa, ou melhor, nós estamos aqui falando de quem decide educar. Esse que decide educar tem, então, o poder e o controle em suas mãos. O problema real não é a tela. Eu continuo dizendo, eu sou favorável que não tenha a tela, mas eu vou colocar aqui que o problema real pode não ser a tela. Ela pode não ser a vilã, mas sim a ausência de ritual. E vocês podem dizer, mas Elzaí, isso de tela é recente. Isso de tela não é recente. Isso de tela não é recente. Antes tinha uma televisão, mas também uma tela. E como a televisão tomou a educação de tantas famílias e por isso elas cresceram sem essa base. O pai e mãe de hoje cresceram sem essa base. E por isso que essa base foi simplesmente evoluindo ou involuindo para a tela que nós conhecemos hoje. Então, existe uma sequência, uma narrativa, uma conexão emocional e um tempo desacelerado para que se entenda que o problema é a falta de um ritual que não tenha necessidade da tela, que evite a inclusão da tela. E se essa tela for inclusa ou incluída na rotina, que ela seja de uma forma sábia, consciente. E sem isso, o cérebro não se habitua ao estímulo produzido. O cérebro se habitua ao estímulo rápido e perde profundidade. Então, vem a pergunta: quem está educando o seu filho? Quem está educando a sua filha? O algoritmo ou a leitura? A atenção sustentada versus a atenção fragmentada. O que é isso que eu quero dizer aqui? A leitura treina a atenção sustentada. Quem está lendo, porque muitas pessoas dizem assim, Elzaí, eu não sei ler. E eu ensino a ler. É fácil a partir do momento que você entende qual é o seu comportamento, quais são os traços do seu comportamento. Então, muitas pessoas não foram treinadas para manter a atenção sustentada, enquanto que a tela, então, está treinando a atenção fragmentada. Opa, vi 3 segundos. Opa, vi 3 segundos. Opa, vi 3 segundos. E isso se tornou, então, a fórmula para
a atenção de hoje. Então, nós temos aqui 2 segmentos. A leitura, que treina a atenção sustentada, e isso fortalece o seu filho na escola, e a tela, que treina uma atenção fragmentada. Então, se ele está lá, naquele ritmo do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 foi, até o próprio coração começa a sentir aquele ritmo. E a atenção, a concentração se foi. Me diga você aqui, adulto, se é fácil hoje, é desafiante ou não, parar e ler um livro. Então, o que nós estamos trazendo, o que eu estou trazendo aqui hoje, é que quem decide qual habilidade seu filho vai desenvolver? É sobre isso. Quem é que vai decidir qual habilidade o seu filho ou sua filha vai desenvolver? E aqui vem a grande ilusão da falta de tempo. Oi, Jaque. Vê aqui a ilusão da falta de tempo. E eu gosto muito de acompanhar Daniel Priestley, quando ele ensina que o que não é prioridade vira desculpa. O que não é prioridade vira desculpa. Então, o que é que ficou? O que é que passou a ter prioridade na sua casa? Um livro ou uma tela? Saiu o livro, mas a tela está sempre presente? A tela acompanha sempre o livro? Então, não é o livro. Não é a leitura. O que é que tem acompanhado mais a presença de pai e mãe? Não temos tempo. Então, esse tempo é que não foi priorizado. A educação das crianças continua, então, de uma forma consciente agora, você sabe, terceirizada. Então, não tem tempo para uma leitura, mas tem tempo para uma repetição de vídeo, para aquele scroll infinito, né, que vai, enquanto você não desligar lá o que é que você está vendo, você vai continuar vendo mais e mais e mais e mais do mesmo, e a sua atenção vai estar sendo cada vez mais fragmentada. E a distração noturna. Eu ouço muito das crianças, eu pergunto para treino, né, da rotina, o que é que você faz? Nos meus últimos minutos de dormir, eu vejo, então, um jogo ou vejo algo na tela. O que é que isso me diz? Existe uma falta de prioridades. E aí vem as crianças que não estão dormindo. O porquê? Então, aqui vem uma nova ilusão que não é falta de tempo, mas é simplesmente a falta de prioridade em lembrar que leitura não exige horas, exige apenas uma decisão. E quantos livros têm mudado a vida de adultos porque chegaram um momento de desespero, não sabem o que fazer, e eles recorrem, então, à leitura. E para inserir isso na vida da criança, precisa inserir esse ritual de leitura na própria vida, para que a criança veja, o seu filho veja, ou sua filha veja, e eles possam, então, entender. Então, um ritual de 15 minutos por dia muda a arquitetura mental. Nos processos de acompanhamento do coaching, sempre tem um vídeo, uma leitura, não é um vídeo qualquer, é um vídeo que forma e ajuda a formar o pensar, ajustar as emoções e implantar um hábito, reforçar um hábito. Um livro para ler, eu, essa semana passada, dizendo para alguém, não deu tempo, Osaí, eu tive muita coisa e não deu tempo ler o livro, não deu tempo ver o vídeo, não deu tempo ver o filme. Filme trabalha as emoções, o livro trabalha o pensar. Se você não trabalha as suas emoções, se você não trabalha o seu pensar, adeus. Então, o processo não tem o efeito se você não se dispõe a um compromisso. E a leitura é isso, é um compromisso, um ritual, porque você tem um compromisso consigo mesmo e com seus filhos de mudar a arquitetura mental. Tendo isso, a criança então entende, aqui o pensar é valorizado. Então, é ritual como um posicionamento familiar. Quantas pessoas que têm chegado para mim dizem, mas eu preciso trabalhar o meu posicionamento. E esse posicionamento começa a partir de quem você é. Esse posicionamento começa a partir do momento que você entende que... tem uma altura aqui, né? Ficou legal. A partir do momento que você entende que posicionamento é decisão.
Tudo uma escolha, a decisão é uma escolha. E nesse processo, então, familiar, você pode decidir quem é que vai ter o controle da arquitetura mental. Quem vai voltar a ter o controle da arquitetura mental em casa? É você ou é o algoritmo? A rotina de leitura não é técnica pedagógica, é cultura de casa. Eu gosto de sempre trazer que na minha família, pelo menos esse algo que ficou para mim, nós tínhamos sempre os chamados cultos domésticos em casa, e meu pai e minha mãe liam. Minha mãe, eu sempre vi minha mãe com a caderneta, uma agenda, um caderno, anotando alguma coisa, a Bíblia de um lado, um manancial e um outro livro. Então, a cultura de leitura foi passada, sem que ela mesma tivesse a intenção, mas essa cultura de leitura foi passada. E, se eu não me engano, todos lá em casa gostam de ler, ou têm alguma afeição com leitura. Então, isso tudo é um ritual de um posicionamento familiar. E quando a criança entende isso, eu já ouvi uma criança dizendo para a mãe, ela mandou o vídeo, inclusive, que quando o filho recebia os livros, dizia assim, eu gosto muito mais de receber livros do que um presente, um carro, coisa assim. E tem crianças que precisam disso. Tem crianças que precisam disso. Então, esqueci aqui, eu esqueci não. Então, a criança entende que pensar é valorizado. Quando o livro ocupa espaço físico visível, quando há horário definido e quando o adulto participa. 3 elementos, então. Livro visível, horário estipulado, horário definido e o adulto participando. Não é somente vai ler, meu filho, vai ler, minha filha. Não, vai e senta com ele e lê. Pausa aí a janta. Tudo é ajustável. Qual é a prioridade? E aí fica, que agora eu vou criar memória com meu filho, passeando e tal. Ok, mas e o pensar? Como é que vai fazer isso? Leva um livro na bolsa. Eu sempre digo, o livro cabe na bolsa. Cabe no bolso do papai até. Tem livro que cabe no bolso do papai, para quem é bebê, né? Cabe no carrinho, cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver, existe essa possibilidade, então, de criar o ritual, como o livro como um ritual familiar. E a leitura como um posicionamento familiar. Quando a criança vê isso, ela entende então, que o pensar é algo que deve ser prioritário, que deve ser ajustado diariamente, definido a partir de leituras, e eu digo aqui, não é qualquer leitura. Tem muito livro aí disfarçado de livro para criança, como tem muitos programas disfarçados para crianças, que na realidade não tem nada de efetivo para elas. Então, precisa ter o entendimento de que há um filtro para você colocar nisso também. E aí eu trago aqui algumas perguntas para vocês. Seu filho associa livro à obrigação ou vínculo? Mas qual é a sua postura, qual é o seu posicionamento primeiro? Você encara livro como uma obrigação ou como um vínculo? Os livros trazem uma segurança emocional. Eu destaco aqui 3 fatores que os livros trazem para as crianças. Pais que leem com os filhos constrói algo que não aparece em boletim escolar, e que é a segurança emocional. E essa segurança emocional, a criança aprende a linguagem emocional, a criança aprende sequência lógica e a criança aprende também empatia. Então, são três elementos indispensáveis para que as crianças cresçam entendendo que existe algo nelas que precisa ser desenvolvido. A empatia não é apenas concordar com o outro. Olha essa trend que está aí nas mídias hoje, de que se você discordar de algo, você é bombardeado. Por quê? O pensar foi formado. E esse pensar hoje de tudo ser concordante
Isso não é empatia. As histórias que as crianças veem são histórias que são, na realidade, um ensaio emocional da vida. E sem narrativa, a criança reage. Com narrativa, a criança interpreta. Esses dias, trabalhando com 2 adultos, homens, inclusive, eu disse para eles, quando foi na infância que vocês aprenderam a fazer gestão das emoções? As crianças não aprendem a fazer gestão das emoções. As crianças estão aprendendo a ser colocadas com um selo em cubículos, onde na realidade impede a expansão delas nas suas emoções, e principalmente não é nem a expansão, é a gestão das emoções. Adultos descontrolados, adultos impulsivos, porque não aprenderam a gerenciar suas emoções. E isso é o que está sendo também transmitido para as crianças. E quando elas leem, elas entendem como é isso de regular e de controlar, fazer gestão das próprias emoções. Quando ela lê e ela entende a narrativa, ela interpreta. Mas sem narrativa, sem livros, no caso, sem histórias para que elas interpretem, ela vai ser reativa. E você, pai e mãe, como estão agindo? De forma reativa ou de forma interpretativa? E eu quero, então, concluir este mês, as lives desse mês, trazendo para vocês aqui alguns pontos que nós tratamos durante essas lives. Um foi a identidade da mãe, a identidade do pai, a identidade do educador, a identidade do profissional que trabalha com seu filho. O segundo foi sobre as redes de apoio. Não há uma rede eficiente de apoio quando há apenas a réplica da própria história. Porque eu me identifico. Isso não é ajuda, isso não é apoio. Apoio é quando você entende quem você é, que as suas dores são suas dores, e que a interpretação do outro depende de outros fatores. Esse foi outro que nós tratamos aqui. Então, o autoconhecimento como prioritário para que você entenda como você pode agir na vida dos seus filhos. E a construção prática dentro de casa, é o que nós trabalhamos hoje. Como é que essa construção está sendo trabalhada em sua casa? E aqui, então, você tem 2 decisões estruturais. Uma, autoconhecimento organiza o adulto e a leitura organiza a criança. Vou repetir. Autoconhecimento organiza o adulto e leitura organiza a criança. O adulto que se conhece tem como orientar essa criança para que ela faça gestão das emoções. E esses 2 aqui são decisões estruturais. Olá, Cláudia. São decisões estruturais. E o último tópico, então, caminhando para os últimos tópicos, eu tenho, então, uma chamada para vocês. E aqui vem, quando as pessoas perguntam, aí você vende livro? Eu digo, sim, o livro como um elemento para fortalecer isso das relações, do vínculo familiar, da criação de um ritual onde as crianças aprendem a desenvolver as suas emoções. E o livro é para quem quer apenas presença. Livro não é apenas para quem quer preencher estante. Pode lotar estante, mas se não, os livros não tiverem ao alcance das crianças, e elas não tiverem a mesma liberdade de pegar um livro como elas têm para pegar um brinquedo, isso não funciona. Então, precisa haver intenção, precisa haver estratégia para que, se você já decidiu que isso precisa ter estratégia, pois tudo é uma decisão. E qual é a decisão de hoje? Decidir que a sua casa terá cultura de leitura. E ela precisa começar agora, se ainda não começou. E muitas vezes, eu trouxe aqui a questão da ilusão do tempo, que muitas pessoas ainda acham que é o tempo que não é favorável, quando na realidade trouxe aqui a questão da prioridade. E eu tenho, então, 3 perguntas para vocês pensarem na sua realidade e pensarem como isso pode também ser útil para a vida das crianças. O primeiro é, qual livro vai marcar esse início? Se você não tem lido com as crianças, eu vou deixar lá no YouTube também essas 3 perguntas.
Qual livro vai marcar esse novo início? A segunda é: qual decisão você tomou este mês que mudou a dinâmica da sua casa? Segunda pergunta, então. Pode colocar aqui no chat que eu leio, eu vejo aqui e leio. A segunda, então: qual decisão você tomou esse mês que mudou a dinâmica da sua casa? Ou está esperando o carnaval passar, ficou esperando o carnaval passar para a vida começar? E a terceira pergunta: qual livro começou a construir algo novo no seu filho ou na sua filha? Vou repetir as perguntas. Qual é o livro que vai marcar esse novo início? Dessa fase de que eu entendo que eu organizado, eu ajudo a criança a se organizar através da leitura. Qual foi o livro, então, que vai marcar esse novo início? Qual decisão você tomou esse mês, a partir das lives que nós fizemos, que mudou a dinâmica da sua casa? E a terceira: qual livro começou a construir algo novo no seu filho ou na sua filha? E muitos problemas que eles estão passando podem ser resolvidos com uma boa leitura. E não é ler uma vez e se descartar o livro, não. Outro dia, eu acho tão interessante essa experiência. Uma criança disse assim: mas tia Osaí, a minha mãe jogou meu livro favorito embora. Então, peça permissão às crianças para fazer troca de livros. Peça permissão ao seu filho. Comprou para ele, né? Ou ela. Então, isso vai de desapego, é outra coisa muito diferente, gente. Um livro, ele pode ter ali algum elemento que trouxe fortalecimento para a emoção. Então, quando tiver aquele momento de fazer uma renovação na biblioteca, conversa com seu filho. Qual é o livro que você gostaria de descartar, não descartar, mas passar para outra pessoa? Qual é o livro que você gostaria agora de ter? E se a biblioteca quer dizer muitos livros. Um livro só na biblioteca, 2 livros na biblioteca. Biblioteca são muitos livros. Então, parte dessa construção, e talvez seja essa, então, a dinâmica que precisa chegar para você e para sua casa. E a partir dessas 3 frases, eu quero concluir dizendo o seguinte: se você precisa de uma orientação, peça. Uma orientação estruturada sobre leitura, sobre desenvolvimento infantil, e acompanhar os próximos movimentos que eu trago aqui. Há outras pessoas fazendo movimentos, mas veja qual é o movimento que faz sentido para você. Onde é que você está precisando crescer? Onde é que seus filhos estão precisando de ajuda? E uma coisa que eu vejo que é necessária é acabar com o orgulho de dizer: eu não preciso de ajuda, eu sei de tudo. Porque você vai afundando cada vez mais e levando seus filhos para isso do reativismo, que não aprende a interpretar e aprende apenas a reagir. Então, nem toda família está pronta para fazer do livro um pilar, mas as que estão constroem diferença real. Hoje, uma das perguntas que mais se vê em fóruns é: como eu posso obter ajuda de um determinado profissional? E alguns ainda escolhem demais. Sei que tem muito profissional por aí que pode ser substituído por outros, né? Mas então fica aqui a questão de... Hoje o que eu trouxe para aqui para vocês foi a questão da decisão. Leitura não é passatempo, é arquitetura mental. E você pode decidir controlar a rotina e não continuar terceirizando. Esse foi o nosso primeiro slide, né? Não continuar terceirizando, porque quem controla a rotina do seu filho ou da sua filha é que tem o poder sobre o cognitivo dele ou dela. E tendo dito isso, então, fica aqui o convite para o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Lembrando que na segunda-feira 16, salvo engano, parece que é o mesmo calendário, né? Segunda-feira 16 de março, temos um workshop. Se você já entendeu qual é a necessidade de autoconhecimento, o link vai ficar na bio e você pode, então, já se inscrever, porque precisa preencher a avaliação,
é uma reunião fechada, onde você tem, então, a leitura do mapeamento, o mapeamento comportamental. E se faz sentido, envie uma mensagem e a gente vai conversar como isso pode se estender para as crianças. E aqui eu venho o mapeamento infantil de 4 a 14 anos. E é por isso aqui, ó, mapeamento infantil, mini mega assessment. Agradeço vocês terem estado aqui. Compartilhe essa live com alguém que você lembrou aí nesses minutos que estava aqui me ouvindo. Vai ficar gravada aqui. Eu não sei se eu estou tendo dificuldade de deixar postada a live, mas está no YouTube e vocês podem, então. Agora está muito fácil me encontrar, que eu botei o nome todo, Osaí Oliveira da Paixão. Então, vai lá, encontra o canal e manda essa live para alguém, porque tem muita coisa que pode ser resolvida a partir de boas leituras. Um abraço e até nosso próximo encontro.